Fala, meu povo! Professor Newton Filho na área, começando a sua aula, esta aula que foi pensada para as turmas do sétimo ano, né? Então, se você é estudante do professor Newton Filho, este simpático senhor que está no canto direito e é do sétimo ano, você está assistindo a aula certa, tá bom? Deixa eu falar, vamos logo colocar aqui no canto direito superior uma indicação de vídeo. É uma reportagem sobre Saturno Malware, né? Vamos lá, eu não vou adiantar nada não, que eu acho interessante vocês irem lá e assistir, tá? E para terem uma visão da realidade hoje das tribos, né? Vamos lá, tá bom? Urutopig, a religião Satere Malware. Urutopig, que significa nossa cultura, nossas tradições, nossas crenças, tá? Na língua sateremaué. A tradução mais correta é nossas crenças. E vamos logo começar. Essa é a segunda vez que eu gravo essa aula. A primeira vez não deu certo. Eu perdi a aula que eu gravei. Mas foi até bom porque eu repenso que é tanta coisa para falar, né? E primeiro a importância de nós estudarmos a religião dos Sateremaué. Tá? Quem são os Sateremaué primeiro? Os Sateremaué são uma das nações presentes na Amazônia. Sua mitologia é chamada de Seaipori, uma coleção de histórias escritas no Puratig, o remo sagrado do povo Sateremaué. Já já vou mostrar uma imagem do Puratig. Podemos dizer que este remo é o símbolo sagrado da religião. Sua religião é chamada de Urutopig, que significa nossas crenças. Ah, já vamos ver o que é nação, o que é tribo, tá? Mas os Sateremaué são uma nação nativa do Brasil, são uma nação brasileira, né? Os povos originais do nosso território. E assim, no currículo, quando eu preparo o currículo dos estudantes, eu busco contemplar, né, o maior número de religiões possível, dos mais diferentes ramos, tá? Para que seja um estudo proveitoso, né, e democrático também. Então, quando a gente fala de religião indígena brasileira, é interessante que a gente encontra pouco material, apesar de estarmos no Brasil, né? Apesar de ser parte da nossa cultura. E muitas vezes nós não imaginamos o quanto a nossa forma de ver o mundo foi influenciada por esses povos, tá? É, Então, quando eu comecei a trabalhar povos indígenas, eu comecei a trabalhar a religião dos Tupinambás, que é, sem dúvida, a que a gente mais encontra material. Mas aí tive contato, né, tive acesso a esse estudos, né, sobre os Saterês Maué e resolvi aplicar nas minhas aulas, né. Eu percebi que tem um delay quando eu passo a imagem e quando aparece para vocês. Mas é do programa. Eu vou tentar melhorar com o tempo, né, que eu for aprendendo, mas eu já coloquei a imagem da Gina Lobrista. Ela que é uma cantora paraense, uma excelente cantora, canta bem, canta músicas boas. Já vi ela se apresentando lá no Ver o Peso, anima a galera. Porque tem gente que não canta nada, mas agita uma festa, né? Chega na festa, agita. A Gina Lobrista agita e canta bem, né? Tá. Ela não tá me pagando nada pra elogiar ela não, viu, gente? Tô elogiando de graça. Ai, passei mais sem querer. Então a Gina Lobrista,
Eu acho interessante porque eu coloquei ela aqui para primeiro à esquerda uma imagem dela caracterizada com pinturas indígenas e à direita ela no espaço do ver-o-peso com uma roupa própria das festas aqui da nossa região. Porque para falar dessa importância de estudar sobre a cultura indígena, né? Porque nós, no Brasil, nós brasileiros, somos todos descendentes de indígenas. Os que não são indígenas são descendentes. Muito difícil alguém não ser descendente indígena, tá? Só se o seu pai e a sua mãe veio de Portugal, da Espanha e tiveram você aqui, ou você veio pequeno de lá, e eu digo que possivelmente você não vai ter descendência indígena. Mas famílias antigas é matematicamente improvável, digamos, improvável que você não tenha uma descendência indígena, tá? E, e nós não nos reconhecemos como descendentes dos indígenas. Eu vejo que muitas vezes a gente fala, né, hoje em dia surgiu no Brasil, foi reforçado muito esse discurso que todos nós somos descendentes indígenas, temos antepassados indígenas, negros e europeus, né, que são as três etnias mais fortes no Brasil, mas houve outras, né, como árabes, japoneses, né? Os três principais, com certeza, foram os indígenas nativos daqui, negros e europeus. Mas assim, muitas vezes eu vejo que é um discurso da boca para fora, principalmente no ambiente da sala de aula, né? E nós que somos professores sabemos que o ambiente da sala de aula reflete o ambiente da família, porque eu tenho muitos alunos que não se veem como descendentes de indígenas, nem cogitam a possibilidade. Fala, não, professor, na minha família ninguém é, não. E algumas vezes, né, só vão perceber o que eu falo quando eu faço o cálculo matemático com eles da probabilidade de eles serem descendentes indígenas. E às vezes são estudantes até com características, né, fenótipas, né, como a gente fala, características físicas fortes indígenas e não se percebem como descendentes de indígenas. E fora essa descendência direta, essa descendência genética, né, étnica que nós temos, né, nós temos uma, o étnico também é cultural, mas essa descendência, além da descendência genética, nós temos uma descendência cultural. A nossa forma aqui na Amazônia de ver o mundo, a nossa forma de nos comportar, ainda é fortemente influenciada pelos povos indígenas. E muitas vezes nós não sabemos. Daí a importância de nós estudarmos os povos, né, a cultura, a religião Saterê Maué, tá bom? E vou colocar aqui a imagem, uma imagem no anime do Naruto, Clã Yuga, né? Porque a gente vai começar a ver o que é clã, o que é tribo, né? Vamos lá. Tribos. Grupo unido por laços de parentesco. Ah, sim, aí por isso que eu coloquei a Gina Lobrista, né? Por ser, antes de passar adiante, por ser um exemplo de como somos, né? Ela que é paraense, uma cantora paraense, eu acho ela a cara do Pará. Nós somos um exemplo de como nós somos descendentes indígenas, né? E precisamos reconhecer isso, precisamos valorizar isso de fato, realmente. Vamos valorizar os nossos antepassados indígenas. Vamos lá. Então, tribo. Por que a gente colocou aí o clã Yuga do Naruto? Já vamos entender. Grupo unido por laços de parentesco.
Apesar de compartilharem uma mesma cultura, os laços sanguíneos e a proximidade no cotidiano são os principais elementos que caracterizam uma tribo ou clã. Então, a tribo ou clã é aquele grupo unido por laços de parentesco, laços sanguíneos, certo? E muitas vezes serão bem parecidos fisicamente, né? Apesar de terem uma cultura parecida, compartilhar a mesma cultura, o principal elo é o parentesco, né? E aqui a gente vê, todos eles têm uma característica. Eu peguei esse clã pelo que eu vi do desenho. Eu vi um pouco de Naruto. Eles são uma família rica, né? Eles têm grana e tal. E tem uma característica bem semelhante. Os olhos, todos mesmo, eles têm o mesmo olho, né? Um olho claro, assim. Bem claro, né? Parece que até que são cegos, mas eles não são cegos, não. Viu? Tem até um deles aí que é meio diferente. Acho que é o filho do Naruto, se eu não me engano. Que ele casa com uma desse clã aí, tem um filho. Aí tem só um olhinho branco, ó. Enfim, quem assiste o desenho entende melhor. Eu vi, mas eu vi pouco. Então, tem uns que são bem brancos, né? Não sei se é uma maquiagem, se eles são dessa cor mesmo. Não pegaram sol. Não pegaram um pingo de sol. No Japão é muito forte essa questão da valorização pelo menos no período mais antigo era, né? Da pele clara. No Oriente tem a pele clara é valorizada. Tem um país, se eu não me engano, um país oriental, onde fizeram um creme que embranquecia a pele. E as mulheres começaram a usar, e aí ficava com umas manchas. Foi até proibido o creme no Brasil, no país. Enfim, curiosidades, né? Por isso que a maquiagem das geishas, ela era reforçando o branco, bem branco, branco mesmo, né? Essa valorização da pele branca, da cor mais clara. Então, o que é a tribo? É aquela família maior. Aquela família extensa que vive em comunidade, compartilha uma mesma cultura. E normalmente você vai ver que se busca casar-se dentro da tribo, né? Dentro daquele mesmo grupo. Tá? Aí eles vão mantendo, assim, casando com parentes próximos, eles mantêm as mesmas características. Esse velho aqui do meio é medonho, hein? Até passar. Daí a ideia de religião tribal, né? A religião daquela tribo, daquele grupo, daquela família. E no passado você vai ver as tribos se proliferarem, né? Surgirem outras, se dividirem em outras tribos. E aí acaba se formando nações, né? O que é a nação? Nação é o grupo unido pela mesma cultura. No passado, as primeiras nações surgiram pela proliferação das tribos que compartilhavam a mesma origem. Claro que outras realidades históricas vão formar as nações, mas no princípio eram a proliferação das famílias, né? As famílias iam crescendo, se estabeleciam no local, iam formando nações. Tá? E aí compartilhava-se a mesma cultura. No caso do Naruto, a gente tem que colocar aqui a galera dele, né? Os amigos de escola. Cada um de uma família diferente. Tem dois irmãos daquela família Yuga, né? Do clã Yuga. Mas compartilham algo em comum. Eles são da mesma nação, né? A nação da Folha. Essa bandana aí que eles usam tem um símbolo da nação deles. Cada um usa do jeito que quiser a bandana. E se você for assistir o desenho, cada um deles é diferente, né? Tem um cabelo diferente, uma aparência diferente, mas na sua família, no seu clã, todos são bem parecidos, né? Então essa é a ideia do clã, da tribo, aqueles que compartilham uma mesma cultura, mas estão mais próximos, estão unidos por laços de parentesco, laços sanguíneos.
E os Sateremaué? Vamos voltar aqui aos Sateremaué. Os Sateremaué são uma nação. Não há uma tribo Sateremaué, há tribos Sateremaué. E essas tribos compartilham uma mesma cultura. Se você for pesquisar, você vai ver diferenças, né? Mas culturas muito próximas. Tá aí aqui a imagem de 3 Sateremaué, né? Essa pintura no rosto desta moça que está mais de destaque eu já percebi que ela é bem própria da tribo dos Sateremaué. Eles fazem muito esse traço aí, tá? Mais uma imagem do Sateremaué, né? O povo do Guaraná. Tem a lenda da origem deles ligada ao Guaraná. Por isso muitos chamam de povo do Guaraná também. Mas vamos ver essa parte aí depois, tá, gente? A gente vai vendo os mitos com cuidado. Aí vai. Como dá um delay aí, eu vou deixar um tempo. Tem uma imagem de uma senhora segurando o Poratig, né? Que é o remo sagrado. Tá bom? E vai ter também uma imagem do Poratig, né? Esse remo sagrado ele já foi usado pelo mito, né? Lembrando sempre, viu, gente? Está falando do mito das religiões. Assistam às outras aulas das outras turmas. Vocês vão ter que assistir, o pessoal do sétimo, vou ter que assistir as aulas do sexto também. Mas no próximo período eu falo melhor sobre isso, tá? E vocês vão compreender bem essa questão do que é mito, da formação das religiões e tudo mais, tá? Mas assim, o Poratig ele fala dessa crença saterimal, talhado, né, tingido aqui nele. Nós não entendemos, né, somos analfabetos nessa cultura, né, mas aqui fala da mitologia deles e é essa mitologia que nós vamos estudar, tá? Cada religião a gente vai estudar de uma forma, de um ritmo. Por exemplo, eu vou estudar no próximo período, no próximo bimestre, eu vou estudar cristianismo com sexto ano. Eu não vou ficar falando da mitologia do cristianismo, que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus andou sobre as águas, que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque todo mundo sabe essas histórias. Por mais que você não seja cristão, você sabe. Né? Eu lembro quando eu era criança, acordava domingo de manhã, tava passando os desenhos bíblicos na televisão, eu adorava assistir. Entendeu? Então, por mais que você não aprenda na igreja, você acaba aprendendo na televisão, em filme, em desenho, tá? Então a gente já vai estudar o cristianismo de outra forma. Os Sateremaué não se conhece, né? Eu estudei, conheço um pouco, mas no geral não se conhece a cultura, a religião. Então a gente vai dos mitos, tá? Mito da criação, Sateremaué. Bom. No princípio havia uma classe de deuses chamados Monan. Entre estes estavam os deuses criadores do mundo, Tupana e Urupari. Daí eu coloquei a imagem desses dois índiozinhos aí simbolizando essas duas divindades, Tupana e Urupari. Havia outros deuses, né? Que eram os Monan. Monan é como se fosse a raça dos deuses, digamos assim. Tupana era o bem e Urupari o mal. Ambos eram irmãos e viviam juntos em harmonia. Então, o bem e o mal viviam em harmonia, aqui simbolizados por esses dois índiozinhos que estão tecendo o artesanato, né? Sorrindo juntos, em harmonia. Eu acho interessante isso porque a nossa sociedade ela separa o que é o bem e o que é o mal.
mas nós temos uma mentalidade que nos leva a não assumir o nosso lado mal, né? Não, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou do bem. Mas nós temos um lado mal porque nós somos humanos, temos defeitos, temos falhas morais, nós erramos, nós temos vícios, nós adquirimos vícios. E quando nós não assumimos esse nosso lado humano, esse nosso lado limitado, é mais difícil de lidar com essas falhas, né? Então, quando eu vi essa história, essa visão satelital de que um dia o bem e o mal estavam harmonizados, eu achei interessante, até como uma lição, né, de vida para nós, tá? E lembrando, pessoal, nós não estamos aqui para converter ninguém, viu? Não estou aqui pregando a religião Satremaué, por favor. Não quero converter ninguém. É o que eu falo. Você não precisa se converter a uma religião para aprender da sabedoria dela, tá? Pegar um pouco da sabedoria dela e aplicar à sua vida, tá bom? Cada um criou um astro que representava sua personalidade. Tupana criou Aate, o sol, e Urupari criou Ate, a lua, tá? Então aí os dois primeiros seres criados por Tupana e Urupari, o sol e a lua. O sol representava o bem e a lua representava o mal. Bom? Eles queriam que os astros conversassem, estivessem em harmonia como seus criadores, mas a arte surgia apenas no dia e o ate à noite. Então criaram do infinito negro Moiuató. Vamos ver o que seria Moiuató. É um ser que o nome completo, depois a gente vai chamar só de Moi, mas o nome completo é Moiuató Makegaru CC. O que seria Moiuató? Dá um tempo aí para vocês tentarem adivinhar. O que foi criado para harmonizar o Sol e a Lua, o bem e o mal, né? Moiuató Makegaru Sese, a grande cobra, a cobra grande, tá? Foi criada do infinito negro, do espaço. É interessante, vamos logo fazer uma análise aqui, como a serpente ela é um dos elementos muito presentes nas religiões, principalmente por ser um ser em alguns ambientes que encontra tamanhos gigantescos. No Brasil é um caso, então não é de admirar. Normalmente os animais que tinham grande porte eram adorados como divindades. E nós sabemos que aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, né, até hoje se encontram cobras gigantes, literalmente gigantes. Imagine isso num período antes da invasão dos colonizadores, né? Antes da invasão dos europeus, onde começou a se desmatar as matas brasileiras e até hoje, né, pela ganância, estamos desmatando. Então, a cobra ela é muito presente. Assim, um dos motivos é o fato dela ser um animal que ocupa tanto a terra como a água. E ele é muito associado à questão da mulher. Para vocês entenderem melhor isso, aqui na religião Sateremaué, ela vai ser associada à mulher. Já já vocês vão entender. Para vocês entenderem melhor isso,
assista minha aula sobre Shinto, tá? Que eu vou dar pro nono ano. Se vocês se interessarem, não são obrigados. Eu vou dar uma aula sobre Shinto, a religião do Japão, pro nono ano. E aí vou fazer no final uma análise sobre essa questão da cobra, da mulher. Não tô chamando as mulheres de cobra, pelo amor de Deus, vão lá. Vão lá na minha aula do nono ano que vocês vão entender, tá, gente? Já a pessoa ou chega com o pai, mãe, o professor Neto disse que mulher é tudo cobra. Ai, ai, não. Vamos lá, mas a cobra, ela é muito adorada. Em outras religiões você vai ver a presença dela como divindade, né? Ou como ser antigo, uma entidade, como a gente fala, né? Às vezes não era adorada, mas era uma entidade. Entre os vikings você vai ver, né? Entre os babilônicos e entre os sateremaué também. Tá? Então, Moyo-Atô ela foi criada para fazer essa harmonia, né? Para unir o Sol e a Lua, tá? Que representavam o bem e o mal, representavam os deuses Tupana e Urupari. Vamos prosseguir. Mas, com o tempo, a serpente passou a se relacionar com ambos e ficou grávida, sem saber se o pai era Ati ou Ati. Olha só, danada, hein? Moi, vamos chamar só de Moi agora, tá? Já ficamos íntimos dela. Moi foi se aconselhar com os deuses. E Urupari disse que ela fizesse o que quisesse, pois não havia regra para aquilo. Já Tupana ficou muito triste e disse para ela buscar saber quem era o pai. Quando Moi falou com os astros, ambos foram para o céu ficar bem longe dela. Uma das explicações. Os mitos, eles explicam tanto elementos culturais quanto naturais. Tá? Então esse mito você já vê uma explicação do porquê o Sol e a Lua são tão distantes de nós, né? Eles se afastam nesse momento que Moi vai falar, olha, eu tô grávida e não sei quem é o pai, se é o Sol ou se é a Lua. E aí os dois se afastam, tá? É interessante a gente fazer mais uma análise aqui dessa questão do bem e do mal. Quando ela fala pro Deus do mal, ele fala, olha, não tem uma regra para isso, então tu faz o que tu quiser. Já o Deus do bem, Tupana, fala, olha, você tem que buscar corrigir isso, né? Você tem que saber quem é o pai para o pai poder criar, pai poder assumir. Infelizmente, nenhum dos dois assume, né? Algo que até hoje é marcante na nossa sociedade. A mulher engravida e o homem não assume as responsabilidades. E justifica dizendo, né, que não tem responsabilidade, que a mulher não sabe quem é o pai. Mas se ele teve uma relação com ela, ele tem que assumir a responsabilidade, pelo menos até saber quem é o pai, né? Hoje já tem como saber, antigamente não tinha. Hoje tem exame de DNA e tudo mais, tá? Assim, voltando a esse pensamento, sem falar desses casos específicos que a gente vê, mas a questão do bem acima da lei, né? Às vezes a pessoa busca justificar uma atitude, mas ela sabe que é errado, entendeu? Não precisa ter uma lei que diga que eu incomodar um amigo, que eu pegar algo que não é meu é errado, eu sei que é errado. Eu ofender alguém, eu sei que é errado. Aí a pessoa se faz de sonsa, né? Ah, mas só dei minha opinião. Mas você sabia que você ia ofender a pessoa. Você sabia que você ia ofender a pessoa. Não venha se fingir. Não. Você sabe o que é o errado, né? Então eu acho interessante também essa colocação aí da história. Essa questão do que é realmente o bem e o mal, né? Essa nossa noção de certo e errado.
tá bom? Vamos lá. A gente vai ficar por aqui. Vamos encerrando por aqui. Ah, tá, tem outra análise para fazer. Vamos ver as divindades que nós temos aqui: o Sol, a Lua, a Cobra, elementos da natureza, o bem e o mal, né? Todos os elementos abstratos, né? O bem e o mal são elementos, são ideias filosóficas, né? Mas o Sol, a Lua, a Cobra são elementos da natureza. São elementos da natureza. É, as antigas religiões adoravam os seres da natureza, porque o homem era refém da natureza. O homem dependia da natureza para ter os alimentos. Do período em que iam surgir os alimentos. Do Desculpa, gente. Do período em que as árvores iam dar os frutos. Do período em que era apropriado ficar em tal lugar, porque o clima estava bom, mas em outro período ia ficar muito frio ou as águas iam encher muito e precisamos mudar para outro lugar. É, o homem tinha medo da natureza, porque poderia encontrar um animal selvagem, no caso de cobras venenosas, né? E aí, se ele fosse picado, ele morreria. Hoje a gente tem antídoto, mas se você estiver em um lugar muito distante, que você não consiga um antídoto a tempo, você vai morrer. Você pode ficar com uma deficiência por conta do veneno. Hoje, se cai, como eu já falei em outras aulas, se você está na sua casa assistindo essa aula, se começar a chover muito, né, você vai ficar tranquilo, porque a chuva não vai derrubar a sua casa, tá? Por mais que a sua casa seja humilde, a gente é difícil ter esses casos que a chuva vem forte demais para derrubar a casa. Você vai assistir a aula tranquilo. No passado, não. No passado, uma chuva poderia ser sinal de que, olha, eles viviam em casas que o que nós chamamos hoje de barracas, né, muito rudimentares. E olha, pode transbordar o rio, vai carregar a gente, pode esse vento, essa chuva destelhar a casa, tirar toda a cobertura da casa, e a gente vai ficar molhado, pode anoitecer, a gente ter uma hipotermia e morrer. Claro que não tinha palavra hipotermia, né? Morrer de frio. Então, várias coisas na natureza que faziam que os homens temessem a natureza, fossem reféns da natureza e adorassem a natureza. Por isso que as primeiras religiões vão ser voltadas, né, vão ter divindades animais ou divindades, normalmente animais de grande porte ou seres, elementos da natureza, o sol, a lua, a água, a terra, tá? As montanhas, as plantas, né? E para encerrar nossa aula, tá? Vou colocar aqui uma imagem de 3 indígenas da nação Sateremaué, segurando a luva das formigas tucandeiras, que é um ritual bem marcante da religião. Vamos estudar ainda, tá? E reforçando aquilo que eu falei, né, dos nossos antepassados indígenas, que muitas vezes nós não nos vemos indígenas. Observem esses 3 senhores, e aí você tira o cocá, você tira a pintura, você tira o colar, você tira esses artesanatos de palha, você vai ver que a aparência deles é bem
comum na nossa região. Pessoas que você vai encontrar pessoas parecidas com a mesma aparência na feira, na escola, na rua, na sua família. E aí você começa a perceber como nós temos, sim, antepassados indígenas, né? Nós somos descendentes. Muito difícil você não ter um antepassado indígena na sua família. Tá? Isso matematicamente falando. Tá bom, pessoal? É por isso que nós estamos estudando essa cultura, né, para sabermos de onde viemos. Antes de decidir para onde vamos, é importante nós sabermos de onde viemos. Fica aqui essa mensagem. Se você terminou de ver o vídeo agora, vai na descrição, né, assina a lista de frequência, coloca seu nome, sua turma, né, sua escola. Se tiver uma dúvida, pode deixar a dúvida nos comentários, eu vou responder. Ou eu acho mais interessante você anotar sua dúvida e deixar para perguntar na aula que nós vamos ter pelo Google Meet. As escolas que ainda não têm essa interação, uma hora vai ter, ou se pode adiantar aqui, mas a gente vai ter umas aulas pelo Google Meet, aí você faz essa pergunta. Se não, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo para você. Tá bom? Forte abraço, não esqueça de assinar a frequência e tchau!